Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Colab e hoje eu quero falar sobre microfones. Eu sempre tive um questionamento, uma dúvida, tipo, o que é que transforma um microfone bom, o que é que transforma um microfone ruim? E aí nessa, tem um aspecto que eu vejo poucas pessoas falarem na hora de julgar microfones, falar sobre microfones no Instagram, aqui mesmo no YouTube. Às vezes o pessoal não deixa de falar sobre essas coisas que são as suas especificações técnicas. E por que eu acho que muita gente não fala sobre isso? Primeiro, porque é um assunto muito técnico. E segundo, porque nem todo mundo está habituado a essas configurações técnicas, né? Nem todo mundo entende como é que isso funciona, quais são as especificações que a gente tem que ficar de olho ali na hora de comprar um microfone. E aí, pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo onde eu vou falar sobre as especificações técnicas de microfones. Vou tentar explicar como é que cada especificação funciona, como é que funciona assim. E olha que legal, quero falar sobre isso hoje. Como é que a gente consegue falar esse negócio virar eletricidade aqui, ir para a câmera, ir para a interface de áudio, como é que vira 0 e 1 depois, como é que isso funciona, como é que a nossa voz é captada pelo microfone e levada para os nossos equipamentos de gravação. E aí o objetivo aqui é fazer você fazer uma compra com muito mais maturidade, não comprar um microfone só porque alguém falou ali, compra esse negócio. Não, você vai ouvir a pessoa, ouvir reviews, aprender sobre o equipamento, mas também entender por si próprio quais são as especificações que você vai ter que analisar. Lembrando assim que eu particularmente não sou um especialista em áudio, não trabalho com produção musical, não trabalho com produção de áudio. Meu ponto de vista é mais da parte de produção de conteúdo. Então eu vou trazer aqui muita da minha vivência com produção de live, produção de podcast e o que é que eu tiro desses microfones. Tanto até que eu vou fazer um comparativo na hora de fazer as especificações com 3 microfones que são dinâmicos. 3 microfones são mais voltados para podcast. Que são o Fifine K688, que é um microfone de seus 200, 300 reais. O PodMic da Rode, que é um microfone aí dinâmico também na faixa dos 1.000, 1.500 reais. E o famoso e popularmente conhecido como o melhor microfone de podcast, o Shure SM7B, que custa lá seus 3.000 a 4.000 reais, 4.500. Recadinho aqui. Lembrando que se você estiver precisando de uma consultoria para montar o seu estúdio de podcast, o seu estúdio de videoaula, você pode entrar em contato aqui. Os contatos estão na descrição do vídeo, né? Tem lá e-mail, ou você me segue, tá lá naquela outra rede lá de foto, de vídeo, sabe? Aquela do Instagram lá, né? Vou deixar todos os contatos aqui na descrição e a gente consegue trocar uma ideia rapidinho. Você marca uma hora, eu tiro todas as suas dúvidas. Ajuda você a montar o seu setup, ajuda você a montar a sua luz, ajuda você a montar tudo que você precisa para fazer o seu conteúdo de podcast, de videoaula, enfim, conteúdo no geral. E outro fator também que eu preciso só dar uma observaçãozinha que depois no futuro até eu gravo um vídeo sobre isso. Que tem muitos desses microfones como o Shure SM7B, por ser popular e ser conhecido como melhor, ele é amplamente falsificado. E às vezes você vai encontrar nas lojas ele por 2.000, 2.500, e aí a possibilidade dele ser falsificada é enorme. Sério mesmo, já vi muito amigo comprando o microfone do Shure SM7B e quando a gente pega, a gente é falsificado. Andrei, como é que a gente repara que é falsificado? Tem uma série de fatores para isso, tem uns detalhes na traseira do microfone, nas chaves do microfone, mas basicamente ele vai ser muito leve e ele vai ter uns componentes e a construção dele não é muito boa. E é isso que eu fico pensando assim, na hora de comprar um microfone bom, o que difere um microfone bom de um microfone ruim, são 4 aspectos. Antes de a gente chegar são 3 aspectos e as especificações. E quais são esses 3 aspectos? Primeiro, a construção dele, os seus componentes. Normalmente, um microfone muito bom, ele tende a ser um pouquinho mais pesado, com componentes um pouquinho mais robustos. O segundo, são os seus componentes elétricos mesmo, os circuitos que vai ter aqui. Se é ouro, se é diamante, enfim, qual é a placa que ele está usando. Se ele tem algum tratamento de placa mesmo interna que encareça o produto para melhorar a qualidade do áudio, enfim. É basicamente a sua construção e os seus circuitos internos aqui, que eu vou explicar isso no vídeo. E o terceiro ponto é para que ele foi moldado. Não adianta você pegar um microfone, sei lá, tipo um lapela da vida e querer fazer uma palestra em ambiente aberto com ele. Não vai ser a mesma coisa de você usar um microfone próprio para aquilo. Pode até funcionar, pode até ficar legal, mas não é a mesma coisa quando você usa um microfone que é próprio para aquele ambiente. Quando o equipamento ele é próprio para aquilo, ele vai ter uma performance melhor. Isso é natural de equipamento, de profissional, enfim. E aí vamos para o primeiro tipo de especificação. Na verdade, aqui a gente vai separar o microfone em 2 categorias, que são os dinâmicos e os condensadores.
Como é que funciona o microfone condensador? Normalmente o microfone condensador, ele é feito para captar mais detalhes da voz, mais detalhes do ambiente. Por isso que ele é feito para você gravar e usar ele em um ambiente que seja acusticamente tratado, para que ele tenha uma performance melhor, para que ele não capte tanto ruídos sonoros que vão ter aqui, porque ele capta essas frequências mais baixas muitas vezes. E isso faz com que ele capte mais detalhes da voz. Ele é muito usado em gravação de estúdio, em estúdio de rádio, por causa desses fatores. Um detalhe também dos microfones condensadores é que muitos requerem um negócio chamado Phantom Power. O que é o Phantom Power? É nada mais e nada menos do que uma voltagem de 48 volts extra que o microfone vai receber para poder captar o áudio, né? Captar a voz com qualidade, com a qualidade que ele é construído. Então, normalmente, microfones condensadores pedem Phantom Power. Se você está comprando um microfone condensador, você vai precisar de uma mesa de som ou de uma interface de áudio que tenha suporte a Phantom Power, que você consiga ativar esse Phantom Power. A maioria das mesas tem isso, né? É um botãozinho que você aperta lá, ou uma configuração que você faz no menu, que você ativa a entrada para ter Phantom Power e aí ela vai jogar essa carga de 48 volts extra no seu microfone. E, normalmente, também, microfones condensadores são feitos para captar voz. Você não vai captar, muito dificilmente, né? Vai captar som de natureza, som urbano. Ele é mais feito para captar voz mesmo. E aí vamos para os microfones dinâmicos. Olha como é que o nome dele já deixa bem claro. Ele é dinâmico. Ele é feito para trabalhar em diferentes condições, em diferentes ambientes, em diferentes áreas. E aí eles não precisam desse Phantom Power, apesar que alguns, para performar com ganho maior, com ganho melhor, eles precisam de um negócio chamado pré-amp, que é um equipamentozinho que você coloca entre a sua mesa e o microfone. É tipo uma caixinha que você pluga um cabo nele e tal. Algumas mesas mais novas já têm pré-amplificadores internos já embutidos neles, mas algumas outras mesas não têm. E aí, de repente, você compra um PodMic, você compra um Shure SM7B e você nota que tá baixo, compre um pré-amp, porque ele vai aumentar o ganho sem trazer ruído. Isso faz total diferença na hora de fazer o áudio de uma live ou de um conteúdo que você não consiga fazer uma pós-produção desse áudio depois. Eu já vi gente aqui na consultoria que entrou em contato comigo, tava com o microfone baixo e aí resolvia com preamp, porque ele comprou um microfone muito bom, achou que o microfone resolvia tudo, mas na verdade a mesa era uma negação. E aí tem outro fator também, quando você compra um equipamento bom, normalmente é uma sequência. Um equipamento bom chama outro equipamento bom, que chama outro equipamento bom e vai ficando tudo caro, infelizmente, por causa disso, né? Para que tudo trabalhe em alta performance. Não adianta você ter um microfone muito bom e um cabo horrível. Outro detalhe dos microfones dinâmicos é que eles tendem a ser mais resistentes. Eles são microfones que é feito para você pegar, movimentar, levar para os lugares, levar para evento, levar na rua. Então ele aguenta receber mais poeira, ele aguenta impacto, ele pode cair no chão. Ele é feito para ser mais resistente mesmo. E aí, antes de eu falar das especificações, eu queria também falar o caminho do som. Olha que legal. Eu queria mostrar para vocês do que são feitos os microfones para que a gente comece a visualizar essas especificações de forma melhores, né, de forma mais ampla. E também o que é composto o microfone, como ele é feito, como o som se propaga aqui. Então, microfones normalmente são feitos de duas partes: a cabeça e o corpo, certo? Na cabeça você tem 3 elementos basicamente. Um é o diafragma, que ele é tipo uma fina camada, tipo parece um plásticozinho, talvez até seja um plásticozinho, mas ele é uma fina camada que vibra. Quando a gente fala aqui, causa opressão sonora, isso vibra. Ele funciona mais ou menos como se fosse o nosso tímpano do nosso ouvido, sabe? Que tem aqui uma fina camada que vai vibrando quando recebe a onda sonora. E aí, além do diafragma, ele vai ter um negócio chamado bobina. E como é que é essa bobina? Essa bobina é mais ou menos como se fosse um anel, seja de cobre ou de ouro. E aí já vai ver que cobre e ouro tem preços diferentes no mercado, e isso vai influenciar nos preços dos microfones. Que ele pega a corrente elétrica, que eu tô falando aqui na pressão, bate lá no tímpano, começa a gerar uma corrente elétrica, ele vai captando essa corrente elétrica aqui. A gente chama isso de indução eletromagnética, e ele vai gerando essa indução, através dessa indução eletromagnética, ele vai passando a corrente lá na bobina, e aí vai jogando lá por circuitos. E o microfone também tem um ímã que fica dentro do microfone. E aí, nossa voz vira pressão, vibra ali, vira indução eletromagnética e vai por os circuitos do microfone, que vai pro fio, que chega na interface. E aí eu fiquei pensando assim, será que o tamanho do diafragma interfere também na qualidade do som? Porque eu acho que um diafragma desse tamanho ia precisar de uma pressão sonora maior, de uma voz mais aqui, mais, né, estrondando aqui para poder gerar esse áudio. E aí eu cheguei assim à conclusão, estudando, que diafragmas menores, eles tendem a ter uma velocidade maior de
captação, porém, são mais sensíveis, porque eles vão vibrar com mais velocidade. Ele pode até estourar com mais facilidade. E diafragmas maiores tendem a captar melhor a voz e captar também menos vibração sonora do ambiente. Porque, por exemplo, eu moro atrás de uma avenida. Quando passa um carro aqui, eu escuto. Se eu escuto, tá vindo a vibração sonora daquele barulho até aqui. Claro, chega mais baixo do que minha voz. Se o diafragma for maior, para ele vibrar aqui o diafragma, vai ser mais difícil. Agora, minha voz está colocando pressão aqui em cima. Então pode ser que ele capte menos ruído assim, porque ele é maior. Então, por exemplo, se eu colocar um lapela aqui e ele no mesmo ambiente, pode ser que o lapela consiga captar mais ruído. Olha que interessante, né? E aí, colocando o lapela nesse meio, uma coisa que eu queria falar, outra especificação que eu queria citar aqui são os padrões polares. O que é o padrão polar? O padrão polar é um gráfico, vocês devem estar vendo aqui ou aqui, eu vou colocar em algum lugar aqui. E esses gráficos, eu vou botar vários padrões polares aqui agora. Esses gráficos correspondem a como cada tipo de microfone vai captar o som. E a gente tem vários padrões polares. Por exemplo, a gente tem o omnidirecional, e normalmente são os lapelas. Eles captam em todas as direções. O microfone não tem nenhum tipo de construção que faça ele não captar em todos os ambientes. Então, se eu falar embaixo, se eu falar em cima, se eu falar de um lado, se eu falar do outro, ele vai captar o som igual. E aí a gente tem depois também os cardioides. Tipo esse daqui que eu estou usando do Zoom ZDM1, que é um microfone que eu gosto muito. Achei um excelente custo-benefício para quem quer fazer o podcast com qualidade profissional. E é o seguinte, ele tem um formato aqui, o cardioide é mais ou menos um coração. E aí se eu falar por aqui, por essa região, eu vou extrair melhor o áudio. Se eu falar mais embaixo, se eu falar aqui do lado, se eu falar atrás, ele não vai captar esse áudio. E aí por isso que ele tem esse nome cardioide, né? E aí ele também tem o supercardioide, né? Que ele vai captar nesse formato do coração, só que um pouco mais amplo. Ele é quase ele fica um meio termo, na minha visão, entre o omnidirecional e o cardioide, né? Mas ele também vai captar mais ou menos dessa forma, só que com amplitude um pouco maior. A gente também tem o bidirecional. Como é que funciona o bidirecional? O microfone bidirecional, ele vai captar da seguinte maneira. Você vai botar o microfone aqui, vamos supor que aqui tem um microfone bidirecional, certo? Ele vai captar a minha voz aqui e vai captar a voz de quem está do outro lado. Mas ele não vai captar nos lados. Os lados ele não vai pegar. A gente tem outro também modelo, a gente tem o direcional. E eu acho que o direcional é muito bacana para quem é filmmaker, principalmente quem é filmmaker de evento, de guerrilha e tal. Porque o direcional, você pode usar ele de duas formas. Nos filmes, usam muito o quê? Pega o microfone, botam em cima da pessoa e fica um cara, uma mulher, enfim, um especialista de áudio, segurando ali o microfone e enquanto as pessoas falam. Ou também você pode usar o direcional em cima da câmera apontada para a pessoa. Muita gente faz o seguinte, coloca o microfone direcional na câmera, mesmo gravando com outro microfone aqui a pessoa, por quê? Porque ele tem um áudio de backup. Então, tem microfones direcionais aí que você compra por 200, 300 reais, que você consegue comprar. Você bota ali na sua câmera e se precisar gravar na rua alguma coisa que, né, é guerrilha, pode acontecer qualquer coisa, você tem ali o direcional para servir como um áudio de backup, ou às vezes até para servir como áudio principal mesmo. Mas agora a gente vai falar da especificação de áudio que eu acho a mais importante na hora de você comprar um microfone. Essa, para mim, você tem que analisar ela com atenção, que é o gráfico de frequência de resposta. Aliás, a frequência de resposta já é um negócio importante. O que é essa frequência de resposta? É o quanto de grave e de agudo o microfone consegue captar. E a gente, como humano, só para você ter uma noção, nosso ouvido consegue captar de 20 Hz até 20 kHz. 20 Hz é o mais grave que a gente consegue captar de som. E 20 kHz é o mais agudo que a gente consegue captar de som. E aí o microfone também é diferente. Vamos fazer um comparativo aqui para vocês terem essa noção. Ó, o Fifine K688, ele tem uma frequência de resposta que vai de 70 Hz até 15 kHz. Ou seja, tem alguns agudos que ele não capta e alguns graves, pouca coisa mesmo, que de 20, que é o que a gente escuta, para 70 é pouco, né? Agora, de 15K para 20K já é uma diferença maior. E tem algumas frequências graves que ele não capta também. Então aí você já começa a notar que já é um microfone um pouco mais limitado. Você também tem o Rode PodMic, que ele capta de 50 Hz até 15 Hz também.
Ou seja, ele já pega umas frequências mais graves do PodMic, ou ele já pega umas frequências mais graves que o Fifine não pega, mas em agudos ele vai se comportar igual. Igual não, ele vai se comportar assim, ele vai captar até onde o outro aguenta também. E aí a gente tem o Shure SM7B, que o Shure SM7B ele vai de 50 Hz até 20 kHz. Ou seja, ele consegue pegar uma amplitude um pouco maior. Não pega talvez alguns graves ali e tal, né? Eu, particularmente, em toda edição que eu faço, quando eu vou no Premiere, eu pego, e eu posso controlar isso na edição, eu pego de 60 Hz em diante. Eu não pego de 60 Hz para baixo. Porque aí com isso eu consigo eliminar pequenos ruídos, ar-condicionado, consigo eliminar algumas coisas. Tem alguns gravadores que tem uma função de low cut, por exemplo, que você consegue já cortar essas frequências mais baixas. Então, assim, para esses microfones não é problema. Agora, Andrei, eles vão se comportar da mesma forma na frequência que eu estiver falando? Certamente não. E aí é que entra o gráfico de frequência de resposta. Porque, por exemplo, pode ser que um microfone nas ondas graves, beleza, ambos vão até 15 Hz, mas ele capta 15 Hz com a mesma qualidade que o outro grava 15 Hz também, capta os 15 Hz, isso você vai ter no gráfico de frequência de resposta. Por isso que às vezes pode ter um microfone que alguém que fala, olha, eu gravo muito agudo, eu sou o vocalista aqui do Angra, tal, eu quero power metal, aquele negócio, né? Eu não vou me dar bem com esse microfone, porque esse microfone não capta tanto agudo. Ou o agudo que ele capta não é com a mesma forma que o outro microfone vai captar. Isso começa a entrar a diferença, e aí é bom você conhecer a sua voz, se você for um músico profissional, né? Quais são os timbres da sua voz, e aí você vai analisar no gráfico de frequência de resposta como é que a sua voz vai estar em equilíbrio com o gráfico de frequência do microfone. E aí você viu a importância que ler aquele gráfico, entender aquele gráfico vai ter na sua vida. Agora, por exemplo, se você não é cantor, você só fala no podcast, só grava o áudio aqui como eu estou gravando, não vai usar o máximo da sua voz, precisar gravar o mais grave possível, o mais agudo possível, não vai fazer tanta diferença esses microfones. Você pode ir para uma opção mais barata. Outra especificação aqui é sensibilidade. Vamos falar um pouquinho sobre sensibilidades nos microfones. O que é sensibilidade? É a capacidade que o microfone vai ter de converter a pressão sonora aqui da minha voz em corrente elétrica. Provavelmente você deve estar pensando, André, então quanto mais sensível, melhor? Talvez, não necessariamente é uma regra, porque às vezes depende do que você vai estar gravando, do que você quer gravar. É como eu falei, normalmente microfones condensadores vão ser bem mais sensíveis que microfones dinâmicos, mas nem todo ambiente é feito para você captar o máximo de detalhe possível. Alguns ambientes você só quer captar aquela voz aqui, a pressão sonora que vem da voz, você não quer captar com muito detalhe, muita pressão sonora. Então, isso varia de microfone para microfone. Mas, normalmente, microfones condensadores são mais sensíveis que os dinâmicos porque eles precisam captar mais detalhes. E aí vamos fazer um comparativo aqui dos microfones que a gente tem. Olha, para você ter uma ideia, o Shure SM7B ele tem uma sensibilidade de menos 59 dB. O Fifine ele tem uma sensibilidade de menos 58. E o Rode ele tem uma sensibilidade de menos 57. Lembrando que essas especificações que eu estou citando eu não estou tirando de cabeça não. Eu tentei pegar de sites oficiais. As que eu não encontrei no site oficial, eu vi em site de revenda, né? Site de Mercado Livre, essas coisas, AliExpress e tal. E aí, eu fiquei até encucado com isso, porque alguns microfones eu achava o modelo no site oficial, o número, e no site achava outro valor. Na especificação técnica, eu falei, caramba, que sacanagem, porque a gente vai entrar no site, vai ler a especificação do microfone e às vezes pode não ser aquilo. Tem que ir, o legal mesmo é você ir no site oficial, porque eu acho que o oficial é a melhor fonte de conteúdo para essas especificações, né? Mas, André, tem mais especificação aí que a gente quer analisar? Tem. Tem mais algumas aqui, olha. O que eu queria falar com vocês é sobre impedância. O que é impedância? Impedância não é nada mais, nada menos do que uma espécie de resistência, né? Que a gente vai ter para o som vindo daqui, se propagar até o fio. Né? Até o circuito. Qual é o grau de resistência que vai impedir aquele som de chegar em sua originalidade lá? E aí é o seguinte, vamos pegar nossos 3 exemplos aqui. A impedância ela é medida em ohms. E aqui não tem segredo, viu, velho? Quanto menor, melhor. Quanto menor a impedância, melhor. Mais legal o som vai... Mais facilidade o som vai se propagar, né? O Fifine, ele tem uma impedância de 160 ohms. Essa eu não confio muito bem, porque essa eu não achei no site oficial a impedância desse microfone. Aí eu só achei no Mercado Livre, AliExpress, esses negócios aí.
E o PodMic da Rode, ele tem uma impedância de 320 ohms. Já os ohms, ou é ohms, não sei, eu vou chamar de ohms. O da Shure SM7B tem uma impedância de 170 ohms. Ele tem quantidade de ohms menor aí, impedindo o som de se propagar. Andrei, quer dizer que agora no Rode PodMic tem mais alto, vai fazer muita diferença no som, o microfone é ruim? Não, o microfone é bom, ele tem outros aspectos. Esse é um aspecto do microfone. Eu tô trazendo aqui só um entendimento aqui pra gente ver, analisar o comparativo com melhor maturidade. Outro aspecto técnico aqui, e esse nem é tão importante assim, que é o máximo de pressão sonora que o microfone suporta, o SPL. Por que eu estou dizendo que ele não é tão importante assim? Porque a maioria dos microfones que são construídos, ele tem um máximo de pressão sonora, que é o máximo de pressão que eu consigo colocar aqui e fazer com que o áudio não estoure, já não vai estourado para o gravador, independente do ganho que eu colocar lá. Eles têm uma pressão sonora que é maior do que o que o ser humano suporta, para vocês terem uma noção. Ó, pra você ter uma ideia, a gente aguenta a pressão sonora de até 120 decibéis. E tanto o Fifine, o PodMic e o Shure SM7B, eles têm um número maior que isso. Pra vocês terem um comparativo, o Fifine ele tem 130, o Rode, se eu não me engano, é 148 e o SM7B ele tem até 180 dB de pressão sonora suportável. Então, assim, esse aspecto, assim, ele é importante, mas a maioria dos microfones já vem meio que preparados para isso. Outro fator aí também que é importante, outra especificação, é o que o pessoal chama de self-noise, ou ruído próprio, ou noise apenas, né? Que é a quantidade de ruído que o microfone aqui gera, porque tudo que tem eletricidade, de certo modo, gera algum ruído. Então, toda interface vai ter um ruído, todo microfone vai gerar um ruído. Ele pode gerar um ruído mínimo que a gente não sinta, que a gente não note. Beleza. Né? Que chegue mínimo ali numa condição muito aceitável para a sua interface de áudio. Mas basicamente você vai conseguir tirar esse áudio numa pós-produção. Talvez o pessoal que faça live isso seja mais importante, mas tem plugin que hoje tira esse tipo de ruído. Então, esse ruído existe. É bom você comprar com menos ruído possível, porque ele já vai vir pronto. Mas fique ciente que todo equipamento tem. E equipamentos são muito baratos, por terem componentes muito ruins, às vezes a placa não é muito boa, vão acabar gerando mais ruídos. Ou ele vai, com o tempo, vai desgastando o componente e o ruído vai só aumentando. Isso acontece muito em equipamentos baratos. Por isso que eu digo assim, que às vezes é melhor você comprar um equipamento um pouco mais caro, porque ele vai ter uma longevidade maior. Bom, mas vamos lá comparar os nossos 3 microfones. O Fifine tem... Fifine ou Fefine? Perdão aí. O Fifine, eu vou chamar de Fifine, viu? O Fifine tem um de 75 dB, o PodMic tem de 26 dB e o Shure SM7B ele vai ter de 11 dB. Então perceba que aí a qualidade dos componentes provavelmente que influenciou no preço desses microfones faz diferença nesse tipo de aspecto, nesse tipo de especificação. Bom, pessoal, mas aí de especificação do microfone é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Eu espero que agora você consiga comprar um microfone, entender, ler os aspectos técnicos do microfone com mais maturidade para que você faça a compra ideal para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Se você estiver precisando de uma consultoria para o seu estúdio de podcast, os contatos estão aqui na descrição, a gente marca um horário, desde que você esteja do zero querendo começar, ou às vezes você já tem o estúdio e quer tirar uma dúvida para aprimorar seu estúdio sobre luz, áudio ou vídeo, os contatos estão aqui na descrição, fale com a gente, eu vou tentar falar com vocês da forma mais rápida possível, também para não fazer vocês perderem tempo, às vezes você tem alguma aflição e precisa de um contato rápido. E é isso aí, pessoal. Para vocês não ficarem sozinhos, eu vou deixar vocês com 2 reviews de microfone. Um é do Rode, do PodMic da Rode aqui, e o outro é desse microfone aqui, o Shure SM7B. Vai lá, dá uma olhada, de repente você está interessado nesses produtos aqui para fazer seu podcast, isso pode ser informação muito útil para você, certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.